Beijo no coração. E então, mais uma live, mais um dia, graças a Deus, nessa quarta-feira aí maravilhosa, não é isso? Então, um dia novo começando. Bom dia aí pro meu Brasil, bom dia aqui pra Europa, bom dia aqui pra Portugal, não é? Boa tarde aqui para Portugal. Aqui é boa tarde, aí que é bom dia. Então sejam muito bem-vindos, meninos e meninas, ao canal. Você que é iniciante, lembra de me passar uma mensagem que depois eu passo a playlist de iniciante para você, bem do básico, para você começar a aprender. E depois, no dia a dia, você vai estar sabendo todas as outras coisas que você precisa aqui, tá bom? Mais uma dica. Se a sua tela, se a sua imagem, se a sua resolução não estiver muito boa, lembra de você me passar mensagem. Aliás, lembra de você clicar na tela, clicar nos 3 pontinhos, depois você clica em 1080 pixels, que fica melhor a resolução da imagem, tá? Se você não tiver a playlist, lembra de me passar mensagem. Agora sim. E lembra de me passar mensagem também no Instagram, Gisleide Novelo. Se você não me segue, você pode me seguir lá. E lá é uma vantagem porque eu consigo gravar um áudio para você, para tirar as dúvidas que você precisa em relação à modelagem, corte e costura e qualquer outra peça que você esteja fazendo, tá? Lembra, se você não é inscrito, corre e se inscreve, porque quando você se inscreve, o YouTube, ele avisa, ele envia uma notificação de que está tendo live ou vídeo novo no canal. Então é bacana se inscrever e lembra de ativar o sininho, porque se não ativar o sininho também não adianta, né? Outra coisa, você que é novato, é a primeira vez que está assistindo, seja muito bem-vinda também, tá bom? Ao canal. Então, mais um dia a gente vai estar fazendo hoje uma regatinha básica, né? Bem básica, de verão já, com uma cor que é tendência também, uma cor coral, né? Na foto sempre fica meio avermelhada, fica meio laranja, mas enfim, é um coral. Então, é uma cor do verão, uma das tendências também, que a gente vai estar utilizando. E o tecido, quais são os tecidos que a gente pode estar utilizando? Os tecidos que a gente pode estar utilizando, a princípio, são o crepe, a seda, o viscolinho, a viscose você pode estar fazendo. Entre os tecidos, essas famílias que são realmente mais molinhas, tá bom? Esses são os tecidos que você pode estar utilizando para fazer essa blusinha que é bem charmosinha, essa regata de seda. Eu vou estar utilizando um crepe para estar fazendo, tá? E como ela tem duas, ou seja, dupla, igual uma outra que nós fizemos esses dias, semana passada, eu acho, né? A vantagem é que você já tem duas coisas de bom aí. Você tem o acabamento todo embutido, é uma peça que não precisa de overlock, você pode fazer ela todinha na sua máquina reta, normal. E, ao mesmo tempo, você tem um acabamento todo bacana, embutido, que você não fica com costura ali aparecendo. Então, notificação não está chegando? Lembra de ativar o sininho, porque é através do sininho ativado que as notificações chegam. Mas você também tem que acessar, né, o seu e-mail, acessar a própria página do YouTube, para você ver que tem uma notificação. Se você também não entrar na página do YouTube, ele também não tem como avisar, né? Então, e você que está chegando, seja muito bem-vinda, corre e deixa seu like se você ainda não deixou. E a frase do nosso dia de hoje é: seu futuro é criado pelo dia de hoje, pelo que você faz hoje, não pelo que você faz amanhã. Então não espere no seu amanhã você ter algo maravilhoso se as suas plantações de hoje não estão sendo assim. Para que a gente possa colher as coisas boas do nosso dia de amanhã, a gente precisa estar plantando coisas boas hoje. Então lembrem disso para tudo aquilo que você precisa e para aquilo que você tem como objetivo e meta na sua vida. Qual a metragem que você vai estar utilizando nessa blusa? Você vai estar utilizando pelo menos 1,40 m. Por quê? Porque ela é do mesmo tecido, tanto na parte de cima como na parte de baixo, né? Então, você termina utilizando, você coloca aí pelo menos 60 centímetros de comprimento, 70, a gente arredonda para 70 aí, né? Porque a gente sabe que musseline de seda, crepe de seda, esses tecidos, eles sempre ficam mais moles, eles escorregam. E quando a gente vai cortar, sempre dá uma diferença. Então, a gente precisa lembrar de que tem sempre que cortar um pouquinho a mais para a gente já ir acertando essa peça, né? Por mais que a nossa modelagem esteja certinha, o que acontece com esse tecido? Ele dá aquela dançada, ele gosta disso, não é? Então, meus amores, já falamos sobre a metragem, já falamos em relação aos tecidos e agora eu vou estar baixando a câmera para vocês conseguirem visualizar o que a gente vai estar fazendo dessa modelagem. As modelagens da parte da manhã são modelagens feitas a partir de uma modelagem base.
né? Eu já tenho um vídeo no canal ensinando como fazer a modelagem base de blusa, tá bom? Se você não sabe, depois você me pede que eu passo para vocês. Outra, na parte da tarde, os nossos vídeos são feitos a partir de uma modelagem desde o início, do passo a passo, do zero. Então, se você tem dúvida nessa parte da manhã, assista a parte da tarde, que lá eu vou estar explicando desde o início. Outra, no início, para quem é iniciante, essa é uma blusinha que também serve para iniciante, é uma blusa que é mais fácil também de fazer. Porém, a gente sabe que tem alguns detalhes na modelagem. É claro que, às vezes, aquela peça extremamente básica não é uma peça que tenha um caimento, né? Ou, se você não começar a colocar pence, se você fizer tudo muito reto, dependendo do modelo, você não consegue. A não ser uma saia reta básica, né? Ou uma saia vazia. Mas o restante, até para isso, você tem alguns detalhes que vale a pena você fazer na sua modelagem. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês o que você pode observar. Vou colocar aqui... onde dá o like por aqui você está onde? Pela TV, pelo celular, independente de onde você esteja, você vai lá no dedinho, ó, no dedinho que tá assim, pra cima, tá? E você dá o like, só que você tem que fechar o seu chat. Pra aparecer, você tem que fechar o seu chat, senão não aparece o dedinho que você tem que apertar, entendeu? Então lembra disso. Vamos lá, ver aqui, ó. A blusa, como vocês viram, pela foto a gente não consegue visualizar uma... Como é que se diz? Uma pence, né? Porque as pences provavelmente estão todas embutidas, que super vale a pena para esse modelinho. E ela é mais folgadinha. Você pode fazer ela reta, normal, padrão, como você pode literalmente abrir mais um pouquinho, tipo pro evasê, né? Eu vou mostrar para vocês o que você poderia fazer para deixar ela um pouco mais soltinha. A outra blusa que nós fizemos, que também era nesse estilo, porém com uma alça fininha e uma cava americana, né? Não sei quem que estava na live que assistiu, a gente deixou ela mais sequinha. Mas se você quiser, você pode deixar ela mais folgadinha. Então vamos para a modelagem? Vamos lá. Ó, aqui estamos na nossa mesa da nossa modelagem. O que a gente precisa aqui? Eu estou com 1/4 do molde, com uma modelagem base, tá? E nessa modelagem base aqui, se eu fosse colocar uma pence busto, eu iria marcar aqui a pence busto, fazer e fechar. Se eu fosse fazer a cintura, a mesma coisa. E se eu fosse fazer uma pence de cava, a mesma coisa. Não seria assim? Seria dessa forma, tá? O que mais que eu preciso fazer aqui? Eu vou fazer alguns ajustes. Então, aqui nós temos as medidas padrões, tanto da parte das costas, como da parte da frente. Então, na parte da frente, gente, quando você vai fazer alça de regata, lembra de uma coisa, tá? A alça de regata, o padrão dela, pelo menos, é você deixar contada aqui da ponta do valor do seu ombro total para dentro, pelo menos 3 centímetros, que é para ela não ficar caindo. Agora, lembrem, é claro que uma pessoa que tem um ombro muito caído, ela vai cair muito mais. Então, em vez de você entrar 3, você entra 4. Ou seja, você tem que fazer essa alça um pouquinho mais para cima para evitar ficar caindo muito. Então, lembra disso, tá? Então, eu vou entrar aqui tanto frente como costas, 3 centímetros, ó, né? Pra gente marcar aqui a nossa alça. Vou fazer uma alça de 3 centímetros, essa alça é fininha, né? A gente já viu. E vou riscar aqui, ó, até a linha de cava. O decote V. Você pode marcar até um pouquinho mais acima, se você quiser. Como ela, me parece que ela é até um pouquinho mais acima. Mas eu não vou deixar tão fechado, não. Eu vou deixar ela aqui na linha de cava, já é suficiente para mim um decotezinho V. Tá bom? Ó. Aqui agora eu vou acertar essa parte da minha cava, né? Ó. Pra vir aqui, tanto da frente como a cava aqui, ó. Das costas, né? Tá? Ó, costas e frente. Elas ficam mais fechadinhas por conta da alça. Agora, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Você pode vir aqui nessa blusinha do jeito que tá, ó. Você sabe que outra... Da linha de baixo, né? A gente sabe que sempre tira aqui 1 centímetro, né? Ó, vou cortar aqui para também nem confundir. Ó, esse 1 centímetro que a gente tira aqui no final é para não dar bico nas laterais da blusa. Com isso, a gente vai subir aqui, ó, 5 centímetros, que é o valor da blusa de cima, né? Então, 5 centímetros de diferença já é suficiente. O que mais? Se eu quiser ela mais folgadinha, mais pro evasê,
eu posso vir aqui, abrir 3 centímetros, ó. E eu posso traçar esses 3 centímetros até a minha linha lá de cava, tá vendo? Então, ela fica aqui, ó, mais retinha, mais abertinha. Pode ser 3 ou pode ser 2. Só que dentro da modelagem padrão que a gente já estava, eu já tinha acrescentado 2 centímetros no quadril, 2 centímetros na cintura e meio centímetro só na parte da cava. Por que meio só? Porque não tem manga, então a gente fica com o decote muito grande. Então por isso que eu não acrescento muito aqui na cava quando não tem manga, tá? Eu estou ficando com o ombro caído, até que a alça de sutiã está caindo. Acontece muitas vezes, mas aí nesse caso você sobe um pouquinho mais. Geralmente eu subo sempre 3, se não der você sobe 4 para evitar, para não ficar caindo muito, tá? Então, eu vou recortar aqui e vou mostrar para vocês como que a gente vai poder estar cortando, tá? Então, o molde da frente serve também para a parte do molde das costas, tá? Ó, só que primeiro, como eu vou aproveitar... Aqui eu vou deixar ela mais, se você quiser, você pode abrir um pouquinho mais aqui, ó. Aqui tá o padrão. Então, você pode aqui na parte das costas, ó, usar exatamente, ó, nossa alça tá aqui, né? Então, você pode vir daqui, ó, desce mais 3 centímetros, tá? A parte das costas, então, utiliza esse valor aqui. E você vem daqui, ó, pra você marcar aqui, tá vendo? O seu decote, ó, da parte das costas. Então, vou cortar primeiro a parte das costas, porque aqui seria a parte da frente. Vou fazer em vermelho mais um detalhe. Ele tem nesse V, se você quiser fazer, ó, uma leve aberturazinha. Tá vendo? Ele não fica totalmente reto, ó. Ele tem uma curvaturazinha. Ó, ele faz assim. Tá vendo? Esse detalhezinho. Eu não vou abrir muito aqui, porque quem tem mais busto... Esse detalhe vai ficar mais decotado, então eu vou deixar o meu V mais fechadinho, tá? Então vamos aproveitar para a gente cortar a parte das costas, que eu corto na modelagem, né? A gente tem que cortar 2 vezes, né? E a mesma coisa a gente tem que cortar na frente 2 vezes também, tá? Então o meu também eu vou fazer com coral, né? Que é a cor dele. Olá, Fátima, tudo bom, meu amor? Sim, é verdade. Então, vamos lá. Então, vou repetir, já falei, vou repetir. Que tecido eu estou usando? Eu estou usando um crepe, tá? Eu já falei, né, como ele é transparente... Mas, como nós temos 2 camadas dessa blusinha, então automaticamente não fica, né, gente? Ó, colocamos o nosso tecido aqui. Uma coisa que eu quero mostrar é isso. Nós acrescentamos, daquele valor todo que eu sempre falo da modelagem base, 3 centímetros aqui no final, né? Eu vou deixar aqui, ó, de margem de costura, 1 centímetro normal ao redor todo dele. E aqui embaixo você pode deixar 3 centímetros, tá? De bainha. Aí depende do que você estiver colocando para você fazer. O que eu falei com vocês? Se você quiser ela mais folgadinha, eu vou deixar mais folgadinha, porque aquela minha eu fiz mais justinha. Você abre aqui, ó, o molde do jeito que tá aqui, tá vendo? Você vai abrir aqui no final, ó. Não vou abrir muito, não. Eu vou abrir aqui, ó, 4 centímetros, tá? Sim, na verdade, a blusa de cima, se eu também vou o quê? Arredondar a barra, é o mesmo molde, né? Tanto frente como costas aqui vai ser o mesmo modelagem. Então, já vai servir aqui, entendeu? Ó. Eu já cortei, né? Vê se é isso que você tá me perguntando, porque às vezes eu mesma também esqueço, né? Às vezes não é, e a gente termina não lembrando.
arredondar, ó. E não adianta, sempre quando você tá cortando aqui, ó, ainda mais se você tiver com esse tecido justamente numa mesa, né, enfim, ele vai sempre dar aquela escorregada básica dele, né? Então, cortei aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou cortar a outra parte daqui, ó, mais curta, né? Ó. Então, cortei uma parte das costas, ó. Vou cortar a outra parte agora. Pronto. Ó, posicionando aqui o tecido. Ó, sempre no fio, tá? Quando você balança assim esses tecidos molinhos e para, pronto, gente, é isso. Você não tem mais o que ficar ali se preocupando, tá? Ó, então eu inverti porque aí eu aproveito essa lateral minha aqui, tá bom? Ó, vou fazer a mesma coisa no molde de cima. Ó, vou acrescentar esse valor, né, dos 4 centímetros. Então, lembra, nós temos live de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, às 14 de Brasília. E a gente vai estar sempre ensinando algo novo. Então, por exemplo, qual seria a vantagem dessa blusinha, né? A vantagem, você pode fazer ela sem ser na overlock, toda na costura francesa. Eu já tenho vídeo no canal ensinando como fazer a costura francesa. Qual é a outra vantagem dela? Você, depois que você embutir tudinho, você tem uma outra vantagem. Qual é? Você tem a vantagem de você conseguir deixar tudo embutido de uma forma que fica super bacana, né? Então, aqui cortada a outra parte das costas. Então, para quem não gosta, né? Para quem acha difícil essa parte de acabamento, para quem tem problema, né? O acabamento de uma blusa simples, às vezes, dá problema. Lembra que esse aqui é uma forma de você conseguir fazer uma peça super bacana, né, e com acabamento excelente. E aqui você, para bainha, depois você usa ou o ponto frufru, que é o que eu sempre falo, né, que eu sempre uso bastante, ou a bainha de lenço, que fica bem delicado, né. Agora nós vamos cortar aqui a frente, deixa eu cortar o que seria da frente aqui nessa modelagem, né. Então, parte do ombro, para eu não esquecer, parte da cava, ó, né? E a parte aqui do meu decote V. Ó, viram? Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Essa parte da cava é o que eu sempre falo. Se você tem mais busto, mesmo quem não tem, tá, gente? Porque às vezes quem também não tem nada fica um papo. Então lembra aqui, você pega esse valor da sua cava aqui, ó. Divide aqui ao meio e faz uma pencezinha aqui, ó. Pelo menos assim, ó, de 1 centímetro, tá? Você pode vir, ó, você traça aqui como se aqui fosse o ponto, por exemplo, do entreceio, e você traça esse seu valor pra cá, ó, tá? Ó, traçou, faz uma pencezinha de cava pra ajudar a tirar aquele papo que fica na sua cava, ainda mais quem tem mais busto, né? Ó. Então, isso aqui reduz um pouco, tá? Ele vai dar, prestem atenção agora, ele vai dar um leve ovo, tá vendo? Tá vendo? Ó, ele vai dar um leve ovo aqui, não tem problema, você vai finalizar assim, ó, olha aqui, tá? Ó, você vai fazer dessa forma. Você vai ver que quando a gente vestir,
como que vai ter reduzido essa parte e aqui não tem problema, você vai fazer isso aqui. É uma pence aqui praticamente de 2 centímetros, tá? E aqui você termina de acertar, eu vou acertar no próprio tecido. Vamos lá? Então, vou tirar aqui o alfinete, ó. Aqui eu não quero esquecer, porque são tecidos bons, né? Senão a gente termina extraindo e a gente corta errado. E aí não vale a pena, né? A gente tem que economizar também, né? Assim, ó. Vou cortar aqui com a mesma medida, né? Falta só um pouquinho chegar aqui, ó. Pronto, tá certinho. Então, o que eu não consegui ler de vocês aí, depois vocês podem me passar mensagem, né, no canal, que eu respondo. Eu já falei sobre os tecidos, pode ser um crepe, uma viscose, uma seda, um viscolinho, pode ser uma viscose também, enfim, esses tecidos mais molinhos, porque tem um caimento melhor, tá? Ó, então vamos lá, vamos cortando aqui. Então, meninas, é justamente para você conseguir aprender o necessário para você fazer uma peça bacana, presta atenção. E você não só usar, como você poder vender, tá? Isso eu acho que é a melhor opção, você conseguir vestir uma peça que tá com uma modelagem que tem um caimento bacana no seu corpo, que é por isso que eu falo, a modelagem sob medida, não tem erro, porque ela tem exatamente as suas medidas. Ajustes, isso é normal, né? É óbvio, você tem que fazer uma... Não é à toa que tem a peça piloto, né? Porque tem um ajuste, você tem que fazer, você tem que experimentar. E é por isso que eu digo. Agora, é claro, por exemplo, uma regata. Você vai fazer uma peça piloto de uma regata num TNT, já não é muito bacana. Por quê? Porque o TNT é muito duro, é muito armado. Então, a regata já é uma peça que, se você for fazer uma peça piloto, é melhor que faça no... É que fala? É melhor que faça em um cetim, até um cetim, né? Que seja um pouco mais barato. Eu não sei quanto que tá o preço do cetim por aí, tá? Essa pence que eu usei, ela não vai dar diferença na altura da blusa, ela vai dar diferença na altura da cava, tá? É diferente. Então, quando você faz esse tipo de pence, a sua cava vai reduzir um pouquinho ali, né? Mas também não é significativo, tanto que pra mim, na minha cava eu não vou mexer. Mas, se você estiver fazendo, por exemplo, se você tem muito busto, presta atenção, tem cliente que tem muito busto, vai fazer uma pence de cava. O que você tem que fazer? Você vai fazer sua pence de cava lá normal, só que a entrada dela, a pence de cava dela vai ser com uma profundidade enorme, geralmente é 3, 4, enfim, 5 centímetros, né? Então você tem uma profundidade muito grande. E aí o que acontece? Nesse caso, é que eu tô acertando o molde aqui, você precisa lembrar de que você vai experimentar. Se a sua cava ficar muito apertada, claro, o que você vai fazer? Daqui você desce, ó, daqui você desce aqui um pouquinho. Ah, eu vou descer 1 centímetro aqui, tá? Mas no geral, quando você tira o padrão, 1 centímetrozinho, né? Até 2 no máximo, não ocorre isso não, tá? Não gera um defeito a ponto de você dizer, nossa, não vou conseguir vestir minha blusa porque eu diminuí lá. Não. Tanto que é o que eu faço e eu visto aí, como disse, estamos no ao vivo, né? Então, vocês vão ver. Agora, como eu falei, isso é de cada pessoa. Você vai vestir, você vai ver, tá? Por isso que tem que fazer uma peçazinha piloto para experimentar, para ver se tá certinho, se para você fica melhor, tá? Não, eu não tenho no canal touca de cetim, não. Tá bom? E eu vou tentando cortar e vou tentando olhar para vocês aí. Então, o que eu puder, eu vou respondendo. Então, nós já cortamos, essa é a parte mais curta da parte da frente. Ó. Cetim, toque de seda, também ficaria ótimo, gente. É isso aí, quem tem, pode utilizar aí que fica ótimo, tá? Ó. Então, vou pegar aqui a minha blusinha agora, ó. E vou juntar uma com a outra, né? Ó, vamos juntar já aqui.
E é o acabamento todo embutido, igual eu falei com vocês. Ó. E aqui a gente vai ajustando, como eu falei, o tecido é fininho, acontece isso mesmo. Deixa eu ver se eu vou conseguindo ler, porque muitas vezes eu não consigo ir lendo vocês, tá? Então, assim, quem já fez essa pence de cava, deixa aí nos comentários se você já fez pence de cava, dentro do que eu explico aqui, como é que ficou, diz aí se ficou legal, para as nossas colegas que têm dúvida, tá? Como que foi, qual foi a medida que vocês utilizaram, deixa aí nos comentários. Não adianta, a modelagem, ela vai cair sim como uma luva, mas isso acontece quando você vai conhecendo o seu próprio corpo. Então, você vai sabendo também a quantidade que você tem que entrar. É igual um cliente. Quando você tem um cliente que você tira as medidas certinhas e você já está acostumada com ele, em olhar para ele você já sabe. Esse cliente eu tenho que fazer essa pence, senão não vai funcionar. Então, são coisas assim que ao longo do tempo a gente vai pegando experiência, né? Só de olhar a gente já sabe se realmente aquilo ali vai funcionar ou não. Se vai ficar legal ou se não vai ficar legal. Entendeu? Mas a gente tem que ir fazendo, né? Ó, então, aonde eu estou aqui, ó. Então, o pessoal já tá comentando, né? Quem fez essa parte da cava aí. Tá faltando like. Já fiquei sabendo aí, já me disseram meus seguidores fiéis. Lembra que quando você deixa o seu like no canal, o like não é para mim, né? O like é para ajudar o YouTube a entender que é um vídeo com conteúdo relevante e automaticamente ele vai estar distribuindo, enviando, compartilhando esse vídeo com outras pessoas e outras pessoas que gostam de costura, modelagem, né? De moda no geral. E elas vão ter a condição de assistir um vídeo, principalmente as pessoas que não têm condição de pagar e tem um conteúdo bacana para elas assistirem. Gente, então, ó, aonde eu passei o alfinete é aonde nós vamos passar na máquina agora. A Maria do Socorro tá falando, já fiz, ficou perfeita. Outras também já disseram, né? Você vai gastar pelo menos 1,5 m de tecido, tá, gente? Vamos pensar assim, porque arredonda sempre, né? Que bom, eu não vou conseguir ler todo mundo, mas vamos lá para a máquina agora, meus amores, para a gente já costurar, porque é uma blusa fácil, simples, entre aspas, né? Mas nós temos os detalhes e esses tecidos mais molinhos, eles são chatinhos também, né? Não é impossível, mas é chatinho para a gente trabalhar, porque escorrega daqui, escorrega dali, né? Então, a gente tem que medir certinho para ficar todo direitinho. Então, vamos costurar aqui. Nossa parte da cava. Ó. E muita gente também, quero mostrar isso, porque tem muita, como diz, né? O tecido, o algodão é muito fácil de trabalhar. Você ensinar qualquer peça no algodão é tranquilo, entendeu? Porque você sabe que tudo vai sair, vai bater, vai estar direitinho. Mas o tecido escorregadio, você já sabe que você tem que ir acertando ele. Por mais que a tua modelagem esteja perfeita, a modelagem é feita no papel, gente. O tecido não é papel. Quando a gente corta, não adianta, que a gente não vai ter aquele tecido literalmente ali, sem nenhuma ponta, né? A gente vai ter que cortar para acertar, não vai? Vai ter que cortar para acertar. Então, é assim. Tá? Então, eu expliquei sobre esse boleado que tem nessa blusinha, né? Quem quiser fazer, pode fazer. Mas esse boleado deixa um pouquinho mais decotado. Para quem tem mais busto, termina ficando um pouco mais decotado. Então, no meu caso, eu também falei, não vou fazer. Mas expliquei para vocês como que faz. Então, costura reta, normal, tá? Eu vou pegar essa parte, a gente vai acertar, eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui pra vocês. Deixa ela separada
E a mesma coisa a gente vai fazer aqui na parte das costas. Ó, passar a nossa cava. Agulha para você usar, ponta bola dourada, aquela de máquina, eu sempre usei, vocês estão vendo aqui eu usar, e não dá problema nenhum, tá? 8011, eu sei que a numeração já mudou, mas você vai verificar qual é a agulha correspondente, tá bom? Então, é a agulha que funciona para tecidos assim, bem fininhos. Você que é iniciante, quer fazer, não quer usar esse tecido tão fino, usa pelo menos a viscose. A viscose é uma peça, é um tecido que vale a pena, é porque ele é molinho, mas ele não é tão escorregadio e ele vale a pena para quem é iniciante. Para sair um pouco só do algodão, né? Senão a pessoa fica só na tricoline. Tá? E você consegue fazer uma peça bacana. Então é uma blusinha, gente, que dá. Essa blusa é uma blusa super versátil. Eu considero uma blusa para iniciante. É uma blusa mais incrementada, claro, porque tem 2 forros, né? Então, o que é mais difícil? O embutimento da parte da cava não é tão simples, né? E dos ombros. Mas o modelo, no geral, é mais fácil. O que é mais difícil é o acabamento. Então, esse acabamento não é para iniciante, né? É um acabamento mais difícil, mas que dá para você fazer também, tá? É só você prestar atenção aqui exatamente como eu tô fazendo, que aí não tem mistério nenhum, tá? Ó, nós costuramos, eu vou mostrar o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá? Eu vou chegar pra cá, ó. Por que eu tô aqui? Porque pra mim é melhor que esse tapetinho aqui segura e eu consigo mostrar pra vocês. Então, eu vou acertar aqui, ó, direitinho. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, pra eu refilar. E eu vou tirar esse excesso que tem aqui pra eu acertar aqui. Dos 2 lados, tá? Ó, pra peça ficar certinha. Por dentro, né? Porque aí a gente deixa a parte do interna também toda certinha. Quando chegar aqui no biquinho do V, ó, você dá esse cortezinho, tá vendo, ó? Ó. Então, você vai cortar para diminuir aquela quantidade, ó, para não ficar aquilo muito grosso. Tá vendo aqui, ó? A mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Lembra de fazer isso em volta de todo a sua peça. Não precisa ser muito não, tá, gente? Mas você corta, primeiro para acertar, né? Para não ficar aquilo tudo torto. E segundo, para tirar os excessos, porque acontece, como eu falei, tecido mais fininho, acontece isso mesmo. Mas lembra, apesar de ser um acabamento que é um pouquinho mais chatinho, que você fala, nossa, mas eu tenho que costurar 2 vezes, ai, que chato. Mas olha só, você fez isso aqui, quando você virar, a sua blusa está pronta. Ou seja, o seu acabamento vai estar perfeito. Você não tem mais o que se preocupar. A única coisa que a gente vai fazer que é mais difícil aqui vai ser o acabamento dos ombros, entende? Então, tem algumas coisas que vale a pena. Então, esse tipo de acabamento, às vezes você pode reclamar. Ah, gasta mais tecido. Ai, mas eu tenho que costurar 2. Mas é um acabamento que quando a cliente sua vestiu ou você, vai cair como uma luva. Claro, se tiver feito a modelagem também certinha, né? Mas do resto, gente, não tem. Não tem coisa, porque às vezes você é iniciante, aí tá bom. Ah, eu vou pôr um revel. Aí o revel fica abrindo, o revel fica virando. Ah, eu vou fazer o viés. Aí o viés enruga, aí o viés não sei o quê. Então, tem coisa que às vezes é melhor você ir um pouquinho pro mais difícil, mas o mais difícil se torna mais fácil lá no final, entendeu? Do que você buscar o mais fácil agora e quando chegar lá, o resultado não adianta. É igual remendo, né? A gente emenda de um lado, emenda do outro, coloca daqui, puxa dali, e quando vê, não adianta nada, né? Ou seja, era melhor ter desfeito e ter feito tudo de novo, não é assim? Pois é, ó. Então, eu cortei. Você pode vir aqui, dar uns piques nessa parte curva, ó. Piques são pequenos cortes, tá vendo? Em todas as partes curvas você faz isso, que é para costura reta não ficar repuxando. Esse meu crepe, ele é muito molinho, muito, 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 gente. Parece um sabonete escorregando na mão. Então,
Só para vocês terem uma ideia, esse piquezinho, mesmo quando você vira, eu vou virar aqui agora, ó, a nossa peça. Tá vendo? Ó. Essa é a parte das costas, tá? Ó. Aqui agora é só a gente passar um ferrinho. E lembra que tem mesmo sempre que passar um ferrinho, é o que eu falo, né? Ó, eu vou ligar o ferro ali já para dar uma batidinha. Olha aqui a caída dessa cava, gente. Olha que perfeição a parte do meio, estão vendo? Ou seja, cai como uma luva, entende? Então, isso aqui agora vai ser detalhes, né? Então, ó, você acerta, ó, essa parte que tem aqui, tudo você dá os acertozinhos para ficar certinho aqui, ó, né? Para não ter problema, ó, tá vendo? Porque às vezes dá uma diferença. Então, fiz isso nas costas, daqui a pouco eu vou ligar o ferro, vou fazer na frente, ó, vou desvirar a parte agora da frente. Não tô conseguindo ler vocês aí, porque eu tô aqui direto, né, só olhando pra blusa. E essa blusa de seda a gente tem que olhar mesmo, né, porque um errinho já era, né, porque é um tecido que não dá, é um tecido que você tem que estar certinho e evitar o máximo, porque realmente desmanchou e ninguém merece. Tecido fino, diz aí, deixa aí nos comentários se você tá acostumado a trabalhar muito com tecido fino, se você não tá, pra gente ficar sabendo. Ó, tá vendo a parte do vizinho? Ó, viram? Então agora eu vou ligar o meu ferro aqui pra gente passar, bater um pouquinho essa costura. Eu sempre falo, todas as partes que você puder fazer pra bater o ferro, gente, bate. Usa o ferrinho sempre, porque ele é muito importante pra sua peça. O caimento, o acabamento, tá? Com o ferro faz toda a diferença. Então não economiza na luz. Usa mesmo. Usa porque, como diz, é ele que vai fazer o teu fechamento, tá? A pior coisa é uma pessoa fazer uma peça, costurar e não passar um ferro, gente. Porque ela fica toda fofa. E aí, às vezes, você perde a tua peça. Às vezes a pessoa só de olhar fala assim, nossa, gente, que coisa, essa peça tá toda mal feita. E na verdade não está. Às vezes a peça tá toda bem feitinha, mas um ferro faz toda a diferença, né? Vamos lá, para quem não usa sem manga, sim, você pode colocar um babadinho aqui nessa parte da alça. Olha aqui, gente, como já dá um caimento bacana, né? Deixa eu passar agora a outra parte das costas. Sim, ninguém merece. Tecido fino foi como a Maria Lucileide, né? Lucicleide, desculpa, porque eu leio rapidinho para olhar para cá, né? Realmente, você desmanchar, ninguém merece, porque puxa fio, é isso aí. E hoje tem live no canal lá às 17 horas. É o outro canal da Ateliê Gisleide Novelo. Vestido de festa e vestido de noiva. Então, se você não conhece, corre. Corre pra lá às 17 horas, tá bom? Que a gente tem live lá. Vamos pra mesa agora, porque a gente vai montar e eu vou mostrar pra vocês os outros detalhes. Ah, essa cor é linda, né, gente? Eu também amei. Vamos lá. Então, já estamos aqui com a nossa peça. Ó, o que você tem que verificar agora é isso. Essa parte aqui, ó, é virada para as costas, né? Ó, viu? Né? E agora vamos colocar aqui a nossa frente, né? Ó, frente e frente, porque essa aqui é a parte mais curta que tem que estar aqui na frente. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu já vou pegar aqui, ó, cava com cava, estão vendo? Ó, um com o outro aqui, ó, e vou juntar, ó. Vou juntar aqui, costura com costura, tudo bem certinho, para você alinhavar.
tá? Eu vou passar aqui o alfinete, mas você pode alinhavar ele mesmo todinho. Bom dia para todo mundo que está chegando. Beijo no coração. Bom dia para você que é novato. Seja muito bem-vindo ao canal. Corre, se inscreve e deixa o seu like se você ainda não deixou. E se você não é inscrito, pois é, tá perdendo tempo porque tem muita coisa boa que a gente ensina todos os dias. Ó, juntei a outra parte da cava também, viram? E vou juntar aqui, ó, a parte da frente. Ó, juntei aqui, né? Marca aqui, ó, que é para você não perder, que é para a costura sair toda alinhada direitinho. Ó. E automaticamente a gente abriu aqui, ele já abriu aquela outra parte, que é a parte mais curta, ó. Viram? Então a gente tem a blusa todinha aberta, toda certinha aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, né? Ó, do meu tecido. Então, isso aqui é bom, igual aqui eu tô mostrando pra vocês, como diz, vivo, que a gente tá fazendo, e mostrando pra vocês que também não tem um problema, não é nenhum defeito, não é nenhum erro seu. Quando você corta uma peça com chifão, com tecido fino, e acontece isso sim, dá sim uma diferença. Então, você tem que vir e tem que cortar aqui. Por quê? Porque você está ajustando o molde, você está acertando ele, automaticamente você vai ter sim essa diferença, tá? Com tecido fino, né? Um tecido mais grosso, até tudo bem, o algodão, vai cair perfeitamente, beleza. Mas no tecido fino, não. Bom, vamos lá. Agora chegou a nossa parte daqui, ó, que também não é difícil. Já tá tudo costuradinho, né? O restante eu vou passar na máquina, já passei o alinhavo. O que a gente precisa saber e o acabamento que a gente precisa dar aqui, ó. Primeira coisa quando você faz a sua costura, tanto da alça da frente como da alça das costas, é você ver aqui e verificar, ó, se a tua costura tá tudo batendo uma com a outra, se as duas alças da frente e das costas estão certinha. Se tiverem certinha, você continua. Se não tiver, você tem que vir e acertar as laterais para não ter erro. O que você vai fazer? Ó, eu vou deixar as duas aqui, tá? Ó, vou colocar isso independente ou se você vai fazer nas costas. Tá vendo a minha mão aqui? Olha o meu dedo saindo, viram? Eu vou pegar a parte da minha frente, ó, e vou jogar ela aqui dentro, ó. Joguei aqui dentro, gente. Viram? Ó, tô segurando. Vou desvirar aqui minha blusa, ó. E agora sim que eu desvirei, estão vendo aqui, ó. Eu vou vir, ó, acertar a minha alça todinha aqui. Ó. E vou passar aqui a minha costura para prender a minha alça aqui. Então, vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Minhas duas alças estão aqui. Só tem que pôr a mão pelo lugar certo, né? Ó, coloquei aqui novamente, tá vendo? Ó, e vou segurar aqui. Segurei, coloquei pra dentro, gente, ó. Minha regatinha tá aqui, minha alça tá aqui dentro, ó. Vou puxar, olha aqui, ó. Vou puxar ela aqui, tá vendo? Um pouquinho, ó. E acerta aqui dentro, né? Que é pra depois você não ficar com a alça torta lá, tá? Então acerta, gente. São detalhes que você tem que estar fazendo mesmo. Ó, acertou bem direitinho. Ó, você vem aqui, faz isso. Agora vamos desvirar, mesmo alinhavado, não fica tão perfeito porque tá alinhavado. Tá com alfinete, mas mesmo assim vocês vão ver, né? Então, peraí. Ó, olha aqui. Tá vendo? Ela fica toda direitinha. Como tá com alfinete, o alfinete segura, não tá aqui todo certinho, né? Então, vamos lá, vamos passar a nossa costura, ó, pra gente acertar toda direitinho, tá? Então, aqui, ó, gente, se você observar, nossa regata já fica pronta, o acabamento fica todo dela, estão vendo? Ó, e fica certinho, né? E aqui eu vou
Sim, depois eu vou mostrar aqui uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Então, vamos lá pra máquina. Tô usando um crepe, tá? Vamos pra máquina novamente. Opa! Uma batidinha no pé, né? Dá isso. Então, vamos lá. Ó, vamos costurar aqui as laterais. Então, é o tipo de blusa, como eu falei, que dá pra você que não tem overlock fazer tranquilamente. Outras peças também dá pra você fazer sem overlock. Você faz com a costura embutida, né? E fica perfeita. Ó, agora a gente vai do outro lado, né? Vamos passar a costura todinha do outro lado. Então, é uma peça que a gente faz com tecidos finos. Você tem um acabamento excelente. Eu não sei, não tenho ideia quanto que deve estar custando uma blusa dessa aí, gente. Uma blusinha básica, assim. Uma regata de seda, né? Vocês acham que deve estar saindo a quanto? Mas assim, bem acabadinha, né? Com forro duplo. Nesse estilo, né, gente? Não é aquela coisa que a gente compra com aquele cetim brabo lá, repuxando. Aquela coisa que fica... que não é pelo tecido, mas é pelo acabamento. Você pode usar um cetim brabo e fazer uma peça linda, né? Quem sabe, sabe. E você pode usar e ser o contrário, né? Ó, então costuramos as laterais, agora nós vamos para as mangas. Ah, fica ótimo, né? É isso aí, Valdinete. Tem que ser, né? Eu também gosto. É, vocês acham que vai estar nisso? Uns R$115? Ah, entendi. É carinho, né, gente? No shopping, 150, né? De repente. Eu tô só acertando aqui, tá, gente? Você pode até passar, alinhavar mesmo com a linha, né? Você pode fazer isso, tá? Fazer a outra. Ó, vou fazer a outra aqui. É, acredito mesmo que deve estar nesse preço, né? É, não é fácil, né? Roupa já é cara, ainda mais uma roupa que você sabe que tem um acabamento bacana, né? Aí, realmente, vai custar mais caro mesmo, né? Então, seja muito bem-vindo ao canal aí, você que está chegando agora, você que já chegou, você que é novata, qualquer coisa é só você passar aqui, ó, minha gente. Viram aqui, ó? Você fica com a alça certinha de um lado, ó, e do outro. Viram? Então, fica perfeitinho aqui o nosso acabamento. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês, né? Ó, nós viemos aqui, peraí, a gente tem que virar, que é assim, né? Blusinha assim, ó. Nós viemos aqui e fizemos a nossa costura padrão aqui. Essa parte daqui de baixo, ó, vocês estão vendo? Nós costuramos ela toda. Se a gente já tivesse feito ela toda na costura francesa aqui, automaticamente essa parte aqui já não estaria aparecendo. Se você quiser fazer até a metade, você pode vir aqui, ó, e subir pelo menos uns 10, 15 centímetros aqui, ó.
E fazer o acabamento aqui na costura francesa, pelo menos nesse pedacinho, pra quê? Mesmo estando dessa forma, não tem problema aqui, dá pra você fazer, tá? Eu vou mostrar pra você. O restante você pode passar no overlock. Então, eu vou passar no overlock em uma parte, tá? Vou marcar aqui, ó. E vou fazer da outra forma pra você também ficar sabendo como que seria, né? Então, deixa eu marcar aqui as alturas, que aí fica certinho um lado e o outro lado. Até onde que eu vou passar, tá? Mas não é obrigatório. Você pode fazer ele todo na costura francesa. Vamos aqui para o overlock. Opa! Nossa! Passei aqui na overlock. Aqui eu não passei, que eu vou fazer aquela parte que eu disse para vocês. Vamos lá para o outro lado. A mesma coisa. Então, só cuidado aqui com o alfinete, tá, gente? Então, corre e deixa seu like se você ainda não deixou. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Porque a gente tem live todos os dias, de segunda a sexta-feira, ajudando sempre a você a estar fazendo um modelinho diferente e literalmente também estar aprendendo, tá? Deixa eu mostrar uma coisa já aqui pra você. Ó, existem duas formas depois da gente fazer essa bainha, como eu falei, do ponto frufru, né? Eu já tô aqui. Como você pode fazer também dessa forma aqui, ó. Se você quiser, não tiver o ponto frufru, você só tem overlock, o que que você pode fazer? Você pode, assim, dar uma passadinha aqui, ó. Passar o overlock todinho aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês. Aí você vai falar assim, nossa, mas aí se eu tenho overlock, pra que que eu vou passar? Eu vou mostrar pra vocês. Porque se você tiver só overlock e não tiver o ponto frufru, não adianta, né? Mas pronto, deixei a minha um pouquinho mais franzidinha, que ajuda depois na hora dessa parte do acabamento. E a outra eu vou fazer de outra forma, só para vocês conhecerem também, tá? Então, vamos lá. Nós fizemos aqui, passamos nossa costura, né? Nessa parte daqui, ó, que nós marcamos, o que que eu vou fazer? Ó, eu venho aqui, tiro esse excesso que eu tenho aqui, tá? Vou refilar, então deixa eu cortar bem fininho aqui, ó. Vou chegar pra cá pra vocês verem. Então, vou cortar bem fininho esse pedacinho, vou deixar ele bem fininho aqui, porque a gente vai fazer aqui e embutir essa costura, esse pedacinho, pra não ficar aparecendo. Então, eu fiz de duas formas. Na overlock normal, pra você que já tem a sua overlock, você pode passar. Mas nessa parte aqui você tem que fazer isso. Tá vendo que eu cortei bem fininho? Ó, bem fininho. Cortei bem fininho. Vou virar agora pelo meu avesso aqui, ó. E agora eu vou passar uma costura aqui, tá? Fazendo o mesmo processo como se fosse de uma costura francesa. E você vai ver o efeito que você vai ter se fosse o caso de você não ter, né, a sua overlock. Você disse, ah, mas eu não tenho, como que eu faço? Pois é, dessa forma você consegue ter um acabamento perfeito. Então, seja muito bem-vindo a todo mundo que está chegando. Tá cheio de novata, que bacana! Seja muito bem-vinda aí. Eu não tô conseguindo falar com vocês direito, né, meus amores? Porque a gente tá aqui, mas não tem problema. Então, olha aqui. Essa parte aqui, ó, vai ser o avesso. Então, isso aqui seria, se fosse a costura francesa na sua blusa toda. E aqui, a parte que tem o overlock, tá? Então, como que vai ficar? Daqui a pouco eu vou mostrar como que vai ficar a nossa parte, ó. Do outro lado tá certinha. Então, eu vou fazer aqui dos dois lados, ó, que eu já tinha marcado, que fica dessa forma, com acabamento bem
direitinho, tá? E o overlock fica no restante também, não tem problema nenhum. Então, são essas duas coisinhas aqui que a gente tá fazendo para você conseguir ter e saber, né? Um acabamento bacana. Então, eu coloquei aí para vocês, gente, vou fazer a mesma coisa, tá, gente, do outro lado. O link da modelagem base de blusa, para você já ter acesso aí. Você que é iniciante, não sabe fazer molde base de blusa, tá? Eu já deixei o link aí para vocês. Agora eu vou vir aqui. É a mesma coisa, tá? Você passa um ferrinho, alinhava direitinho, que fica até mais fácil para você, tá? Haha, verdade, né? Delma Borges está sempre ligadinha no Digiflix, né? A todos lá, como você fala, obrigada, gente. O link do vídeo também do molde base de manga, tá? Já deixei aí para vocês também. Obrigada, Vilma Vargas. Ó, o que eu vou fazer aqui agora? Vou abrir aqui. Vamos ver? Ah, é ao contrário. É difícil até de saber, né, gente? Não entendi. Se fizer na overlock, tem que fazer uma outra parte na francesa? Não. Não tem. Se você for... Ah, vamos lá. Se você for fazer, presta atenção. Ó. Se você for fazer ela toda na overlock, esse restante da blusa aqui, olha aqui. Olha aqui, aqui é a frente da blusa, porque aqui o overlock que eu passei é para fazer a bainha. Se você fizer overlock até aqui, vai ficar aparecendo aqui, ó, tá vendo? Então, você tem que fazer uma parte aqui com uma costura francesa. Agora, qual é o melhor? Faz a costura francesa de uma vez, né? Pode fazer de uma vez. Mas se você tiver esquecido de depois, o que eu faço agora? Você faz isso, tá? Outra opção. Aí você vai dizer, mas por que você não fez? Não fiz, porque eu quis mostrar para todo mundo, para quem tem overlock, não sabe fazer costura francesa, acha difícil, que você pode também fazer dessa forma, pelo menos esse pedacinho, tá? Então, o acabamento aqui, ó, como é que tá? Certinho, tá? Agora eu coloquei a blusa aqui, pra quê? Pra eu acertar esses detalhezinhos que a gente tem no tecido fino, né? A gente sempre tem, ó, um valorzinho que fica ali, que a gente tem que acertar. Ó, você vai colocar sua peça ali todinha, ó, pra acertar. Peraí, gente, deixa eu pegar essa tesoura daqui, acho que essa daqui é a do tecido mais grosso, por isso que ela tá agarrando, né? Ó a diferença, né, gente? Ó aqui a diferença. Tá? Então, é mais isso. Então, bom dia para todo mundo que tá chegando. Beijo aí no coração para todo mundo. Ó. Então, agora nós vamos fazer a parte da bainha da blusa, tá bom? Então, já falei, dei as opções. Para quem chega no início, na metade, termina pegando pela metade, não entende muita coisa. Mas depois não tem problema, é só você voltar o vídeo, tá? Que aí você vai entendendo. Então, duas opções aqui que eu vou mostrar aqui agora. Ó. Lembra que fizemos aqui? Você que tem dificuldade de fazer, que acha muito difícil, essa é uma forma de você fazer uma bainha fininha, ó, já com esse overlock aqui, tá? Se você achar difícil, fazer da outra forma que eu vou mostrar também pra vocês. Ó, então você passou o overlock no tecido fino, ela ajuda a virar aqui o tecido todinho pra você, né? Ó. Ó, virou, você vem aqui, ó. Mais uma vez, não é obrigado. Essa é outra forma de você fazer a sua bainhazinha, como se fosse a bainhazinha de lenço mesmo, tá? É uma outra opção, ó, de você ter passado aqui com a overlock.
Ó, e agora, como diz, é uma questão só de paciência. O resto... Porque a outra forma, preste atenção, a outra forma da bainha de lenço, você ainda tem que dar uma refilada muitas vezes, né? Essa aqui você não tem, porque automaticamente o que tá para dentro é só o valor da costurinha do próprio overlock, entenderam? Agora, eu acho melhor a outra, eu acho melhor assim, eu acho... Não tem problema, gente. Faz da forma que você achar melhor, tá? O importante é para você... Você que não sabe de acabamento, você que erra em acabamento, você que é iniciante, você que não sabe nada, então fica de olho aí, que é para você, é para aprender, para você conseguir fazer um acabamento perfeitinho aí, tá? Eu vou mostrar outra forma e vocês vão ver também. Vou terminar aqui, ó, essa parte, né? Acabamento em uma peça, gente, é tudo, entendeu? Então... Não adianta, você pode ter a melhor modelagem, você pode ter o tecido mais caro do mundo, mas realmente, se não tiver uma boa, um bom acabamento, já era, né? Em uma loja de artigos de costura vi tesoura igual às suas, mas fui informada que elas não amolam, e se chegar não pode cair no chão que dá defeito. Já viu essa? Eu não sei porque eu não conheço, como eu também não comprei as minhas aí, então eu não sei, entendeu? Como eu não comprei no Brasil, né? Eu comprei aqui. Agora, uma coisa é certa, né? Eu nunca precisei amolar a minha. A minha eu nunca precisei. Ainda, né? Ainda, né, gente? Porque a gente sabe que uma hora sempre tem que amolar, né? Mas você também tem que separar as tesouras, né? Tesoura de papel é só papel. Tesoura de tecido fino é só de tecido fino. Tesoura de tecido mais grosso é só de tecido mais grosso, tá? Então, isso é uma verdade. Tem que observar, gente. O importante é você ter uma tesoura bacana e que você, claro, imagina. Mas isso aí não vai ser só porque essa tesoura, não. Qualquer tesoura que você compre, até igual alicate de unha, né? Você deixou cair, minha filha. Agora, é claro, toda tesoura uma hora cai mesmo e não tem como. Mas eu já tive várias e essas que eu tenho agora, para mim, estão nota 10. Para mim, tá perfeita. O dia que não tiver também, né, como diz, a gente troca. Mas tá certinho aí. Mas é bom observar direitinho, porque a gente faz um investimento, né? Então tem que comprar uma coisa que seja bacana mesmo. Olha aí, a Carolina tá falando, né? Essas de titânio são excelentes. Já tem 8 anos, ela disse que nunca molou. Pois é. É isso aí. Tem que ser coisa assim. Coisa boa, a gente sabe que fica por um bom tempo. Né? Ó, então aqui vou mostrar pra você aqui, ó, o acabamento. Olha aqui, ó. Ó como é que ele já sai certinho, tá vendo? Tanto do lado avesso como do lado de cá. Depois é só a gente vir passando, olha aqui, passando um ferrinho, né? Depois eu vou soltar aqui, que esse ponto tá repuxando, é o pontinho de baixo da overlock, né? Lembra? Olha aqui. Ó que bacana, gente, de acabamento. Perfeito, né? Agora, a outra forma, qual que é? Ó, deixa eu pegar aqui e colocar para eu depois não errar, né, gente? Pronto, então aqui já foi. Agora vamos pegar aqui, ó. A outra forma é essa daqui, ó. Ah, que ótimo, Fátima. Terminou o vestido de noiva, que bom, graças a Deus. É você dobrar aqui o tecido. Já tá secando, que bom que o vestido deu certinho. Ó, você dobra ele bem fininho, tá, gente? O mais fininho que você conseguir.
Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. É assim que a gente vai fazer a nossa costura francesa, né? Quanto mais fininho você dobrar, melhor é, porque aí você não precisa refilar nada, tá? Eu daqui a pouco aproximo para vocês conseguirem visualizar aí, tá bom? Opa, se você quer, vira para lá, tecido. Vira para lá. Quem tá mandando você olhar para cá? É, tem que ser assim, uma tesoura para cada coisa. Hoje tá perfeitinho, né? Só isso aqui que a gente tem, então estamos fazendo as bainhas, fazendo dos dois jeitos, né? Estamos fazendo tudo. Então você aí que não sabe fazer bainha de lenço, você já tá aqui aprendendo. Eu vou mostrar aqui agora a parte que a gente dobrou aqui, ó. Ó, o certo é você vir aqui, ó, e você vem dando uma refilada nesse pedacinho daqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vem aqui, ó. Ó. E corta esse excesso. Viram? Ó. Você vai cortar esse excesso aqui, ó. Todinho, tá? Você vai acertar ele todinho, ó. Mas quando você já coloca ele bem fininho, estão vendo essa parte? Eu já não tenho nada que acertar aqui, porque eu já reduzi e coloquei ele bem fininho. Então o certo é esse. Quanto mais fininho você colocar o seu tecido, melhor fica, melhor é, e você não tem que acertar nada, tá? Mas se acontecer, porque acontece, principalmente quando não tem prática, de você ter que acertar, não tem problema nenhum. Você vai lá e tira aquele excesso, tá? Por isso que é bom a gente saber o que acontece também e o que a gente tem que fazer. Não é só dizer, isso aqui não pode, né? Não pode, mas às vezes acontece, ué. A pessoa vai fazer o quê, né? Tem que ter uma solução. Então, ainda mais quem é iniciante, você não consegue muitas vezes, não são todas, né? Mas você não consegue fazer ela assim tão fininha no início a ponto de você não ter que refilar, entendeu? É, o frufru você faz na overlock, né? Ou na ultralock. A minha é ultralock, né? Eu já fiz vários aí com acabamento frufru. Agora eu tô aqui, fazendo aqui. Então, ó, fiz aqui. Isso aqui vai ser a bainha com o acabamento de bainha de lenço, né? O que eu fiz aqui? Fiz essa costura, agora eu vou virar aqui ela bem fininha, ó, e vou costurar aqui por cima. Vamos lá? E a gente vai ver como que vai ficar. Você vem sempre aqui pela lateralzinha. Gente, hoje eu passei em frente a uma loja, uma dessas boutiques assim que vende roupas, né? E você vê como que são as coisas, né? Você tem loja boa, loja ruim, como diz, pra tudo quanto é lado. Pera aí, gente, que agarrou aqui agora. Deixa eu soltar aqui. Eita. Deixa eu acertar aqui agora enquanto eu vou falando. Aí, mas eu até parei, eu cheguei até de perto porque eu queria ver como é feito o ponto frufru. Sandra, quem tá falando? Sandra Barbosa. Eu já tenho um vídeo no canal explicando o ponto frufru e até como que é feito o fio de nylon, sabe? Aquele acabamento de vestido de festa no fio de nylon. Então nesse vídeo eu tô explicando as duas coisas. Então me pede depois que eu deixo pra você, tá bom? O link do vídeo pra você assistir. E eu explico como fazer e até mesmo como regular nessa máquina aqui, que é a que eu tenho aqui, tá bom? Vamos lá. Cadê? Onde é que eu tava aqui? Aí nessa loja, gente, eu cheguei até de perto pra ver. Porque realmente, ó, você vai virar. Depois que você fez essa costurinha, você vai virar aqui, ó, uma vez só. Lembra de virar, olha aqui, ó, uma dica. Lembra de virar, segura, tá vendo esses meus dois dedos? Eles estão segurando literalmente aqui o meu tecido. Ó, eu não soltei.
Por que segurar? Porque o tecido é mole, ele te ajuda, ó. Tô segurando, ó. Viu? Retrocesso é 1, 2 pontinhos, ó. Depois, aí sim, eu solto, tá? Depois que ele já tá bem firme. Então, aqui agora, ó. Eu venho costurando em cima daquela costura que eu dobrei, bem fininha, ó. E você vem fazendo aqui tudinho. Ó, então... Isso aqui, gente, é acabamento que você faz na bainha do godê, tá? Na bainha dessas blusinhas para quem não tem a overlock, né? Você faz. E dá certinho, tá? Então, quem não tem, quem não sabe, vestir de festa... E o acabamento dessa loja, eu cheguei até de perto para dar uma olhada. Gente, estava muito ruim. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso. Ou seja, o que eu tô querendo dizer para vocês? É isso, tem em todo lugar, não adianta, entendeu? Você vai encontrar coisas bacanas. Ó, você vem aqui fazendo. Pronto, feito isso, já acabou nossa live, né? Ó, porque tá pronto. E o que eu vou fazer é só pegar para vestir. Passo o ferrinho depois. Sim, Ednice, é isso mesmo. Na overlock industrial, que agora tem esse calcador, né? De um tempo para cá que fizeram esse calcador, né? Porque antigamente não tinha, não. Para colocar na máquina industrial, né? Na overlock, para fazer o ponto frufru. Mas eu vou confessar que eu não tenho, nunca comprei, não usei, então eu não sei como funciona. Mas o pessoal fala que fica ótimo, né? Que funciona direitinho. E eu acho ótimo mesmo, porque ajuda bastante, né? Eu acho ótimo. Ó aqui, gente. Olha aqui. Então, viram aqui, ó? Como que você tem um resultado bem fininho, ó. Ó como que fica. Isso, a parte, ó. Ó aqui. A parte toda interna, a parte toda externa da blusinha. Então, gente, nossa peça tá prontinha. Você vê uma peça, entre aspas, básica, né? Porém, vamos ver se tá da parte certa, do lado certo. Não, tá pelo avesso. Porque agora a gente fica até difícil da gente ver qual que é o avesso, qual que é a frente, qual que não é, né? Vou passar um ferrinho aqui só na barrinha e pronto, nossa blusa tá pronta e a gente vai experimentar. Então deixa eu ir esquentando aqui o ferrinho pra gente passar aqui na barra. Todos os tecidos é bom você dar uma molhadinha, né? Lavar antes, né? Pra você tá fazendo, isso eu acho que vale super a pena. Agora é só passar aqui um ferrinho, ó, na barrinha aqui dele. Opa! Pronto, meninas.
Só a última passadinha aqui, tá bom? Né? Senão a gente não... Sai daqui. Pronto, nossa peça pronta, né? Vamos lá experimentar, vamos ver como que ficou. Então vamos ver como que ficou, meus amores, e eu já volto, tá bom? Então, meus amores, pois é! Nossa, blusinha pronta, olha que fofa, gente! Viram esse pouquinho que a gente abriu aqui nas laterais e ao mesmo tempo que a gente deixou mais aqui pra frente, ó. Ele dá esse babadinho, essa leveza, né? Fica super bacana. Olha, gente. Desculpa. Gente. Desculpa. Nossa, eu amei. Olha aqui, acabamento da alcinha de tudo. Olha, a parte da nossa cava, estão vendo aqui, ó, como é que fica certinha, né, ó, chegando aqui, tanto parte da frente, né, como parte das costas, ó, certinho, cai como uma luva, como eu falei, olha aqui, né, você tem um acabamento que fica nota 10, e aqui, ó, como eu falei, viu, um pouquinho só que a gente já abre e já aparece aqui, então você que tem mais busto, você cuidado, né, porque senão realmente... Se a gente ainda abre mais aqui, já viu, né? Meninas, então eu amei de paixão, ó, aqui nossa outra blusa soltinha, parte das costas, ó, viram? Parte das costas aí, e assim, dá com tudo, é uma blusa que a gente usa, bacana, né? Ó, gente, vai a minha blusinha. Uma regata simples, mas uma regata que tem um acabamento super bacana. Como eu falei, você pode estar pegando para vender, se você quiser, até a parte da cava, ó. Você pode aqui, igual aqui eu. Ah, viram? Quem perguntou, não sei se quem estava na live, se está agora ainda, me perguntaram em relação ao valor da minha cava, da pence cava que eu tinha fechado, lembra? O que aconteceu? Para mim não reduziu o meu valor, viram? Ó, ela continuou com a minha cava grande, né? Então para mim não diminuiu o valor que eu já tinha colocado. E se eu quiser, eu ainda posso vir aqui, ó, e fechar mais um pouquinho a minha cava. Tá vendo? Para mim tá bom assim, mas se... eu quero, tipo, ajustar um pouquinho, deixar uma coisa mais certinha. Beleza, então venho aqui e ainda ajusto um pouquinho. Então, assim, gente, certinho.
ela fica direitinha, essa parte da modelagem. Vocês viram que aqui não ficou abrindo no decote V. Então, para cada peça, você tem uma modelagem diferente, você tem um ajuste diferente para você fazer. E nada melhor do que a gente realmente fazer ali na prática e a gente ver, vestir e visualizar. Isso é o efeito maior, né? Porque a pior coisa é a gente falar e a gente não vê na prática. Então, assim, lembrei de falar, porque às vezes eu até esqueço, esse detalhe que me perguntaram no início do vídeo, né, em relação à pence de cava, e a gente viu o resultado que fica super bacana. Essa parte do godezinho, como eu falei, se você curte blusas, regatas que tem esse babadinho, esse efeito mais aberto, nada melhor do que você abre uns 3 centímetros nas laterais, igual nós fizemos, e você ainda pode abrir, acho que foi 3, né, gente? 3 ou 5, não lembro agora. Pois é, e você ainda pode abrir no meio daquela forma que eu mostrei. Vocês viram como que funciona, ó, como que fica super bonitinho, né? Fica bem bacana. Gente, eu amei. Então, não se esquece, até mais tarde, às 2 horas da tarde, com a outra live que nós temos. E também encontro vocês às 17 horas, na terceira live de hoje, no canal do Ateliê Gisleide Novelo. É o outro canal que eu tenho de vestido de festa e vestido de noiva. Então fica ligadinho, porque a todo momento a gente está só ensinando e você está só aprendendo. Que ótimo! Porque tem me mandado muitas fotos de coisas boas que vocês têm feito, né? Estão fazendo e estão me enviando. Então eu acho isso perfeito. Falamos dos tecidos, falamos da metragem, falamos dos detalhes da modelagem que você precisaria estar colocando para você fazer a sua peça. Lembra, eu acho que foi 1 ou 2 centímetros que eu falei da pence de cava. Se você tiver mais busto, o meu busto é tamanho M, tá? Se você tiver mais com tamanho M, que geralmente é 100, né? Ou é 100, 100 e pouquinho, 98, enfim. Se você tiver mais do que isso, você acrescenta, coloca uma profundidade maior na sua pence de cava, porque você com certeza vai ter um resultado melhor, tá? Então lembra que sempre, olha aqui, a gente usa a blusa e você não tem papo, ó. Ou seja, gente, caimento como uma luva. Fora que a gente sabe que tecidos também fazem diferença. Então, para você também ter esse efeito, ó, se você tivesse com uma tricoline, você não ia ter o mesmo resultado, tá? Você ia ter a blusa, mas não ia ter esse efeito aqui todo, porque a tricoline não consegue fazer esse movimento, tá bom? Então, meus amores, fui, beijo no coração e até mais tarde para vocês.